Estamos de volta. Então, avançando aqui, minha tela está aparecendo para vocês ainda? Alô? Tá, né? Ah, beleza. Show. Então, eu vou continuar aqui, ó. Autossugestão. O que é autossugestão, então? É você sugerir algo para você mesmo. É o meio para influenciar o subconsciente. Cara, isso aqui, eu vou ser bem sincero para vocês. Quando eu comecei a ler essas coisas, eu fiquei assim. Cara, para mim foi um grande despertar. Eu lembro que nessa época eu ainda estava no serviço militar e eu usava meus plantões para ler esse livro. E eu lembro que assim, eu fiquei louco, igual um menino assim que tinha descoberto a vida. Só que na hora de colocar em prática, eu lembro que era desafiador. Eu falava, caramba, mas como que eu vou fazer isso? Como que. Ah, o subconsciente, onde é que eu enfio isso no subconsciente? Mas hoje, depois de alguns anos, né, desse movimento, eu pude perceber que ao longo do período que você vai se conectando com esse tema, com esse assunto, e vai vivenciando isso aí, vai criando um ambiente onde você está conectado com esse tipo de assunto, isso vai se tornando algo natural, tá? Então não se preocupem se no início for desafiador, porque é desafiador mesmo. Até a gente mudar aquela programação que está na nossa mente, né? A gente, para mudar ela de fato, vai uma vida aí, né? Mas para ir mudando a programação é um processo. E ele passa por onde também? Pela autossugestão. E eu ficava, mas eu tenho que ficar falando para mim. Eu não conseguia, vou ser bem sério para vocês, eu não conseguia. Eu tinha uma trava, um bloqueio, que eu ficava assim, cara, mas como que eu vou fazer isso? E aí eu insistia. Eu ia lendo a minha declaraçãozinha, tá? Não sei se vocês, no encontro passado, a gente deixou a sugestão de criar a declaração, né? Escrevendo no tempo presente, pelo que você é grato, né? Das coisas que você quer realizar, mas falando no presente, como se já tivesse realizado. E aí eu não sei cadê ela, mas eu tenho um cartãozinho. Eu tenho um cartão tipo esse aqui, só que tá com a minha declaração. Aqui, ó. Eu escrevi ela em 2022, eu acho. E é engraçado, porque logo que eu me mudei para onde eu tô morando hoje, eu lembro que eu encontrei ela nas caixas, nas minhas coisas, e aí eu fui olhar, eu fiquei um pouco chocado, porque muita coisa que estava escrito nela aqui, eu já tinha conquistado. E é tão louco, porque realmente às vezes você até esquece. Só que você acha que esqueceu. Porém, quando você vai fazendo a autossugestão, aquilo encrosta na sua mente de um jeito que ela passa a se tornar uma verdade. Você pode até esquecer às vezes, né, do que você escreveu, mas a sua mente subconsciente não. E aí quando você menos esperar, você vai olhar ao seu redor e você vai ver que muita coisa que estava escrito ali se tornou realidade. E é o que ele vai falar aqui no capítulo, né, no passo de autossugestão. Principais pontos. A autossugestão é o elo. Ela é quem vai conectar a mente consciente com a subconsciente. É através dela que você reprograma sua mente para a realização. A repetição diária de pensamentos e afirmações carregada de emoção é o que grava a crença no subconsciente. Aqui está o grande ponto. A repetição diária de pensamentos e afirmações carregadas de emoção é o que grava a crença no subconsciente. Imagina lá na época das cavernas, quando o pessoal descobriu lá a escrita. E aquela civilização naquela época, elas escreviam através da pedra, né? Elas usavam a lapidação ali na pedra para poder fincar aquela informação. A nossa mente, ela funciona de forma parecida, tá? Você vai ter que lapidar os seus pensamentos. E para que essas informações entrem e permaneçam ali fixadas, ou seja, no seu HD, né? Você tem um HD, um disco rígido. Como que funciona um HD? O disco rígido SATA, por exemplo, né? O SATA é aquele disco grandão, mais pesado. Ele literalmente usa um disco aonde ele usa ali uma espécie de um
não sei se chega a ser bem um laser, mas é um mecanismo ali que ele vai gravando as informações no disco e depois ela tem um leitor óptico para ler aquelas informações. Hoje já tem um HD flash, né? O SSD flash, que ele já grava em memória flash. Ou seja, ele copia e cola informações sem precisar gravar num disco rígido. E a nossa mente ela funciona de maneira parecida. Você precisa repetir aquelas informações ali para que elas sejam gravadas e fixadas no seu subconsciente. E a repetição ela é um grande aliado nesse processo. Então, quando você ainda está naquele momento de que, cara, mas é muito difícil para mim acreditar que minha vida vai mudar. É muito difícil para mim acreditar que eu vou conseguir alcançar aquilo que eu desejo, porque, cara, eu não consigo, é muito desafiador. Eu olho minha vida, olho as coisas e penso, cara, isso é natural. Por quê? Porque os programas que estão na sua mente, eles não estão dando suporte para você. Você está tentando enfiar um programa, só que lá tem outro, está dando divergência no sistema, por isso que se torna algo desafiador e difícil. Porém, com o ato repetitivo pela autossugestão, que é o que ele vai fornecer aqui no livro, inclusive tem alguns passos práticos que você deve seguir, você vai usar o movimento contrário. Você vai repetir, 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 repetir. Aí entra aquele ditado que diz, né, que como é que é? Da água, que a água tanto bate, né, na pedra que até uma hora ela fura, né? Bate água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, a água são seus pensamentos. Eles são moles, digamos assim, como o papel da água. Só que de tanto bater na pedra, uma hora ele fura. A mesma coisa, é a mesma coisa com os pensamentos. Quanto mais você repete ali, você está lendo um livro, está lendo outro livro, está repetindo, está fazendo autoafirmação, está se olhando no espelho, falando eu sou foda. Eu sou foda, eu não sou isso aí que essas pessoas estão falando que eu sou, não. Às vezes até dentro de casa, às vezes a família, né? Não acredita. Mas quem tem que acreditar não são eles. Quem tem que acreditar é você. E a partir do momento que você entende isso, você não deixa esses pensamentos intrusos entrarem na sua mente. E aí vai mais uma dica que não está no livro, mas é uma dica que eu ouvi do professor Hélio Couto e que funciona para mim muito bem. Toda vez que vem um pensamento contrário, um pensamento negativo, um pensamento que quer me colocar para baixo, um pensamento autodestrutivo, eu falo cancelado, cancelado. Cancelado, cancelado. Na hora eu cancelo o pensamento e converto, mudo o pensamento para algo que eu quero. E aí a mente ela é como se fosse um cavalo sem sela selvagem. No início, ela vai levar você e vai sacudir. Você vai cair da sela, você vai pular e vai para um lado e vai para o outro. Só que, pelo trabalho da persistência, que é o que ele fala no capítulo anterior, e pela repetição, uma hora você doma, você aprende a domar esse cavalo, que é a sua mente e os seus pensamentos. E aí se torna algo natural. O pensamento vem, você não, tchau. Vem o outro, tchau. Bota o foco. Arruma um foco. Esteja no clube do livro, esteja estudando, esteja lendo, esteja fazendo algo produtivo para ocupar a sua mente com coisas produtivas que vão te levar ao seu objetivo. E aí, seguindo aqui, o que ele fala para fazer? Ler em voz alta, visualizar e sentir como se o desejo já estivesse realizado é o método mais eficaz. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês agora o que está escrito nessa declaração que eu escrevi em 2022. Olha só, isso aqui é como exemplo, tá, pessoal? Para que vocês possam fazer a declaração de vocês, mas da forma que vocês quiserem. Eu até atualizei a minha ali, depois eu vou imprimir. Mas o que eu escrevi nessa época? E eu não tinha, vou ser bem sincero para vocês. Não tinha nada no meu cenário que estava favorável para acontecer o que estava escrito aqui. Não tinha. Eu não estava num emprego legal, eu não estava num projeto legal, eu não estava numa situação financeira legal, mas eu entendi o que tinha que ser feito e fiz a declaração. E eu escrevi, eu sou muito feliz e grato agora com a minha renda de R$20 mil por mês, eu tenho uma vida plena, agradável e próspera, eu provenho para minha família uma vida abundante e feliz, pago uma boa escola e atividades complementares para minha filha, possuo 2 bons carros importados, moro em uma bela... Nessa época eu tinha colocado aqui cobertura, eu queria morar na cobertura.
Eu moro em uma bela cobertura de 5 quartos, com piscina, jacuzzi, bons quartos e um escritório, e consegui acumular uma fortuna de R$ 1 milhão em 2023. Tá? Ou seja, no ano de 2022 eu escrevi isso aqui para conquistar em 2023. Em 2023 aconteceu isso aqui? Não. Não como está aqui descrito. Algumas coisas boas aconteceram, mas não aconteceu como estava aqui. Nós estamos em 2025. Em 2024, na verdade, eu conquistei algumas coisas que estavam aqui. Já em 2025, eu conquistei praticamente tudo. Só não tenho 2 carros. Aqui eu tinha colocado 2 carros. Mas em 2025, que é esse ano que nós estamos, eu conquistei o que estava escrito aqui. Ou seja, eu tinha como saber quando ia acontecer? Não tinha. Mas eu tinha que saber o que eu queria. O quando ia acontecer dependeu de diversos fatores, até do meu próprio processo de evolução. Porém, é incrível olhar e ver isso aqui. E ver que, cara, aconteceu. Boa parte das coisas que estão aqui aconteceram. E aí a gente fica, cara, como isso é possível? É possível desde que a sua mente subconsciente acredite que é verdade. E para que isso aconteça é necessário que você repita, que você leia. Eu sou muito feliz e grato. Eu gosto sempre de começar dessa forma. Eu aprendi isso com Bob Proctor. Sou muito feliz e grato agora com... Ou seja, eu já estou falando no presente. Eu sou muito feliz e grato por ter isso, por ter conquistado aquilo, por ter vivido isso, por fazer isso, por impactar isso. Papapá. Ou seja, na sua mente não existe... na realidade, não existe passado, presente e futuro. Existe um só movimento. Presente, passado e futuro é uma convenção criada aqui para a gente poder entender o tempo na Terra. Mas, cara, a sua mente ela não difere o que é bom, não difere o que é ruim, não difere do que é presente, passado e futuro. Se você ficar mantendo na sua mente algo que aconteceu no passado, é bem provável que você vai reviver aquele passado com a mesma emoção do que aconteceu lá atrás. Concorda? Ou seja, então não é passado. Está vivo aí na sua mente e você conserva isso até hoje, é presente. Se você ficar vivendo nisso. Por isso que se fala que quem vive no passado está em depressão. Você está vivendo um movimento de pressão baseado em algo que aconteceu no passado. E quando você está muito ansioso, né, você está no futuro, por algo que ainda não aconteceu. E aí, ler em voz alta, visualizar e sentir como se o desejo já estivesse realizado é o método mais eficaz. Eu voltei a fazer isso, inclusive, ontem à noite, quando eu fui dormir. Nossa, foi uma delícia viver isso. Fechar os olhos e ficar imaginando as coisas que eu quero que aconteça. E aí eu lembro até de ficar sorrindo. Cara, quando você sorri, você emite aquela frequência, aquela vibração, aquela felicidade. Você libera neurotransmissores de felicidade, de realização. E quando você consegue sentir, é o que fala. O que você consegue sentir, o que você consegue ver aqui, sentir, você consegue colocar aqui, ó, na sua mão. Ou seja, você consegue tocar. Você consegue materializar. Não basta repetir de forma mecânica a observação aqui. Ah, vou ficar só lendo aqui. Pode ser que até no início, beleza. Mas quanto mais rápido você conseguir colocar sentimento e fé, mais rápido esse movimento vai acontecer. Ou seja, você lê, mas sentindo, caraca, como é, né? Como é ganhar R$20 mil por mês? O que eu faria? E aí você começa a visualizar ali, nossa, R$20 mil livre na minha conta, caramba. Você imagina você abrindo o aplicativo do banco, aquele dinheiro estando na sua conta. O que você faria? Caraca, nossa, eu faria uma viagem. Nossa, cara, eu sei lá, faria compras no mercado mais top do meu bairro. Não sei o que é pra você, o que te traz sensação de satisfação, isso é muito pessoal. Mas é o sentimento que carrega essa energia que consegue transformar isso em uma verdade no seu subconsciente. E aqui ele vai dar um exemplo sugerido pelo próprio Napoleão Hill. Leia sua declaração, desejo, valor, data e o plano 2 vezes ao dia com foco e emoção. Um cartãozinho como esse aqui, ó. Eu escrevi minha declaração, eu imprimi. Eu não emplastifiquei, não. Eu coloquei naquele recipiente de carteirinha, sabe? Carteirinha de cartão. E aqui atrás eu coloquei uma frase que o Bob Proctor fala muito, que é uma frase de Jesus que diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai
e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, nós temos o poder nas nossas mãos. Visualize-se já no estado de realização. Sinta como seria se já estivesse vivendo o desejo realizado. E aí é isso. Agora eu quero abrir aqui para vocês, para a gente poder trocar ideia e ouvir o que vocês perceberam aí, que vocês tiveram de insight na leitura, que vocês podem compartilhar. Cuidado aí para não dar briga. Quem vai começar? Posso começar, Elato? Pode. Mete ficha. Ontem, quando eu estava lendo o livro, essa questão de energia, eu percebi que há muito tempo atrás, fez eu voltar ao tempo, lá